Em 2021, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão depois de 20 anos fora do controle direto do país. Para muita gente, já era esperado que retornassem com medidas radicais, restrições severas às mulheres, perseguição a opositores políticos, fechamento de escolas, censura cultural. Mas o que poucos imaginavam era que eles tentariam controlar a sociedade de uma forma tão característica do século XXI, desligando a internet. Sim, você não ouviu errado. Eles acharam que poderiam simplesmente apertar um botão e calar milhões de pessoas. Para o Talibã, isso parecia uma jogada genial. Afinal, durante o primeiro governo deles, lá no fim dos anos 90, o grande desafio era controlar televisão, rádio e jornal. Agora, a maior ameaça ao poder deles era a internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, jornalistas independentes transmitindo ao vivo. Então, a solução encontrada foi drástica: cortar tudo. Só que havia um detalhe que eles não consideraram. O Afeganistão de 2021 não era mais o mesmo dos anos 90. Mesmo devastado por décadas de guerra e mergulhado na pobreza, o país já estava conectado. Mais de 70% das transações financeiras nas cidades dependiam de aplicativos e transferências digitais. Escolas urbanas já usavam plataformas online. Empresas, ONGs e até serviços básicos de saúde funcionavam via internet. Ou seja, desligar a rede era como cortar água e luz ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em questão de horas, hospitais não conseguiam mais comunicar emergências. Famílias inteiras ficaram sem contato com parentes em outras cidades. O comércio parou. Mercados não conseguiam registrar vendas, bancos travaram. O sistema financeiro congelou. De repente, o Afeganistão mergulhou em silêncio digital, uma espécie de apagão moderno, onde a escuridão não era visível, mas sentida em cada detalhe da vida cotidiana. A justificativa oficial do Talibã era manter a moralidade e proteger a sociedade de influências externas, mas na prática, o que eles queriam era calar vozes incômodas, principalmente mulheres que vinham se organizando pela internet, jornalistas independentes que denunciavam abusos e jovens que mostravam ao mundo a realidade do país. O efeito colateral, no entanto, foi devastador. Em vez de mostrar força, o Talibã mostrou fragilidade. O blackout digital expôs que eles tinham medo de algo simples, a informação circulando livremente, e o mundo todo percebeu. Foi nesse cenário caótico que um personagem inesperado entrou em cena: Elon Musk, ou melhor, a Starlink, seu sistema de internet via satélite. Pequenas antenas começaram a aparecer em várias regiões do Afeganistão, muitas vezes de forma clandestina. Jornalistas, ONGs e até grupos de cidadãos usavam esses equipamentos para se reconectar com o mundo. O Talibã, desesperado, tentou confiscar as antenas, mas era impossível apagar essa tecnologia. Antes, bastava desligar cabos ou pressionar empresas locais. Agora, o inimigo era o espaço. Satélites que orbitavam a Terra e transmitiam sinal direto. E aqui está a ironia. A tentativa de censura acabou acelerando a busca por alternativas descentralizadas. A própria repressão abriu espaço para que novas tecnologias fossem vistas como ferramentas de liberdade. Essa situação escancarou um ponto central. No século XXI, a internet não é apenas um serviço, é infraestrutura vital. É como energia elétrica ou abastecimento de água. A ONU já declarou que o acesso à internet é um direito humano, justamente porque sem ela, você perde a capacidade de exercer outros direitos. Sem rede, você não consegue se organizar politicamente, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Agora, pense comigo, será que isso é apenas um problema do Afeganistão? Um país distante, com uma cultura diferente da nossa? Infelizmente não. Outros países já flertaram com o botão de desligar. A China construiu um verdadeiro muro digital, o chamado Grande Firewall. Ali, Google, Facebook, Instagram, Twitter, nada disso funciona. Você só acessa o que o governo permite. A Rússia, durante a guerra na Ucrânia, testou sistemas para isolar o país da internet global, criando uma rede interna controlada pelo Kremlin. O Irã, em momentos de protesto, já bloqueou praticamente toda a conexão internacional. E o Ocidente, será que está imune a essa tentação?
Nada disso. Nos Estados Unidos e na União Europeia, os debates sobre regulação digital são cada vez mais intensos. A justificativa é sempre nobre: combater desinformação, proteger crianças, garantir a segurança nacional. Mas a fronteira entre regulação e censura é muito, muito fina. E aqui no Brasil? Pois é, você lembra bem. O WhatsApp já foi bloqueado em todo o país por decisões judiciais. O Telegram já foi alvo de ameaças de banimento. O Congresso discute projetos de lei para regular o que pode ou não circular nas redes. E o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais, determina a remoção de conteúdos e perfis. Tudo isso sempre com a mesma narrativa: proteger a democracia, combater fake news, garantir a ordem. Mas a pergunta é: até onde vai a proteção? E onde começa o controle? O caso afegão mostra exatamente isso. Quando você corta a internet, não atinge apenas opositores. Você paralisa toda a sociedade. É como jogar um país inteiro na Idade Média tecnológica. E a ironia é que quanto mais os governos tentam controlar, mais alternativas surgem. Starlink é um exemplo. Mas existem outras tecnologias em desenvolvimento: redes descentralizadas, sistemas de criptografia avançada, até balões atmosféricos capazes de transmitir internet em regiões isoladas. No fim das contas, a internet virou o novo campo de batalha do poder. Quem controla a rede, controla a narrativa. Quem controla a narrativa, controla a política. Mas quando a tecnologia permite rotas de fuga, como no caso do Afeganistão, a sociedade civil ganha novas ferramentas para resistir. Agora, traga essa reflexão para o seu dia a dia. Imagine acordar amanhã e descobrir que o governo brasileiro decidiu apertar o botão de desligar. De repente, você não tem Pix, não tem WhatsApp, não tem Mercado Livre, não tem iFood. Os bancos param, os mercados travam, até os semáforos começam a dar problema. Como ficaria a sua vida? Esse é o ponto. A dependência é total. E quando a dependência é total, a vulnerabilidade também é. É como viver em um prédio de vidro. Parece moderno, bonito, funcional. Mas basta uma pedra para quebrar tudo. O Talibã não conseguiu sustentar o blackout digital. O caos econômico e social foi tão grande que a medida não durou muito, mas o alerta ficou. Cada vez que ouvirmos falar em regular ou controlar a internet, precisamos lembrar que não se trata apenas de redes sociais ou memes. É sobre a sobrevivência de uma sociedade moderna. O Afeganistão nos mostrou, de forma dramática, o que acontece quando governos tentam calar vozes desligando cabos, e mostrou também que a tecnologia pode ser um instrumento de resistência. No fim, a internet é a arena onde hoje se joga o jogo do poder. E como todo jogo, quem tem medo de perder, tenta mudar as regras. A pergunta é: vamos deixar